O tema é as quatro estações do casamento. No casamento tem 4 estações e no amor também. O tema é as quatro estações do casamento. Conversa a dois. Olá, casais lindos. Meu nome é Darrel de Márcia. E o meu é Márcia de Darrel. E nós somos Casados para sempre. Você já parou para pensar que seu casamento tem fases diferentes? Algumas pessoas até brincam com a crise dos 7 anos, dos 14. Quando chega essa época, o frio na barriga passa. O príncipe encantado se transforma num simples mortal. E às vezes em um sapo mesmo, viu? Jogado no sofá, assistindo TV, pedindo as coisas, e a sensação de desgaste generalizado acaba por colocar o relacionamento na balança. Será que devo continuar? Será que essa fase muda? Será que existe esperança? Em muitas dessas fases começam as brigas intermináveis. E aqueles animais bem pequenininhos da época de namoro começam a se transformar em grandes monstros. Antes era... Minha gatinha. Ai, meu gatinho. Minha gazela. Ai, o meu ursinho. Quando a fase muda, os animais começam a crescer. Aí começa. Seu cavalo. Sua anta. Seu burro. Sua vaca. Seu bode. Sua baleia. Nunca chame a mulher de baleia, é bronca. Mas queremos deixar claro, não existe número cabalístico que vai acabar com o seu casamento. Não existe. Né? Muita gente fala, minha crise dos 7 anos chegou aos 5. Minha crise dos 14 chegou aos 10. Nós queremos dizer que não é o ano que vai definir o seu casamento, se ele vai bem ou se ele vai mal. O que existem são fases diferentes. Numa fase os nervos ficam à flor da pele, e qualquer coisa que o outro faz deixa a gente irritada. Em outras, estamos tão apaixonados que não conseguimos ver os defeitos. Pegamos o pacote e aceitamos como ele é. Mas sabia? Tudo depende da forma como nós olhamos, da forma como queremos investir no nosso relacionamento. Muita gente fala que a grama do vizinho é melhor, mas se esquece de regar a sua grama. Casamento é algo que provoca todo tipo de reação hoje na sociedade, né? Se sairmos por aí com o microfone perguntando sobre casamento, receberemos as mais estranhas e inusitadas respostas. O Bispo Miguel fez uma pesquisa e achou respostas assim. Casamento é uma aliança feita entre alguém que nunca se lembra de aniversários e outra que nunca se esquece. O ideal no casamento é a mulher seja cega e o marido surdo. Tem gente que fala isso. E tem os engraçadinhos que ainda dizem que casamento é o dobro da despesa com a metade do divertimento. Mas é sempre bom termos um testemunho de um casamento que já dura muitos anos, viu? E já passou por várias fases. Nós, por exemplo, mesmo sendo, eu sendo muito mais novo do que Márcia, não parece, né? Mas a gente está fazendo 20 anos de casado e já passamos por diversas fases e várias crises. Vencemos as estatísticas. Vencemos as estatísticas. Essa palavra aí. Do divórcio. E queremos usar essa experiência nossa para ajudar no seu casamento. Na realidade, existem muitas pressões no casamento. E ele passa por diferentes períodos e cada período tem suas próprias pressões. Separamos essas fases em estações. A gente vai chamar das 4 estações do casamento. Nem todos têm que passar por todas essas estações, mas será um guia para ajudar vocês. Vamos às estações? Primavera é o desabrochar. Eita, essa é a estação dos recém-casados. A maioria ainda sem filhos, com muitas antecipações, muita expectativa e muita empolgação. Muito sexo também. Engraçadinho. É a fase onde você descobre se comprou gato por lebre. Na realidade, os fundamentos de um bom casamento se colocam nessa fase. Na fase do namoro, do noivado, para que na primavera você perceba se essa fase foi ou não bem vivida. Aqui você recebe as surpresas e muitos se chocam com as novidades. Nessa fase descobrimos alguns hábitos que podem nos irritar,
comportamentos que não esperávamos, valores diferentes. Eu e Márcia não tivemos noivado, então não deu para nos conhecermos muito. Casamos e perdemos um pouco dessa fase, o que nos fez com que nossa primavera fosse de muitas chuvas e trovões. O que é mais importante nessa fase de primavera é entender a primeira grande lição do casamento. Eu diria começar a entender essa primeira lição, que é aceitar seu cônjuge como ele é, ao invés de ficar tentando mudar ele na pessoa que esperávamos que ele fosse. E aí vem o verão, muita atividade. É quando os filhos chegam. É como o verão, né? É festa. O verão é mais ativo, né? Se você tem filhos pequenos, você sabe que isso é verdade. Noites mal dormidas, olheiras, dormindo no trabalho, criança não quer comer, cólica, nossa. Mas alguém pergunta, como é ser pai de um bebê? E aí você responde, maravilhoso. Não, muitas vezes essa fase coincide com a mais ocupada da sua carreira. Época de afirmação, época em que você não pode se negar, tem que crescer, avançar. É uma fase que você precisa pensar bem, o que realmente é mais importante. Para mim foi uma fase muito difícil. Eu estava no auge da minha carreira e só queria ganhar dinheiro, trabalhar e ganhar dinheiro. E deixei muito minha família de lado. Foi um grande erro. A grande jogada nessa estação é saber dar tempo para o casamento. E para a família é muita energia indo para as crianças, para o trabalho. E o casamento pode estar sendo deixado de lado. Exatamente. E aí chega o outono, um tempo de muitas mudanças. Esta é a fase de termos adolescentes em casa, o nosso, por exemplo. O outono é uma época de muitas mudanças e até de tempestades. Pais se preocupam com os filhos de uma maneira mais séria. Eles estão saindo, estão tendo outras amizades, né? Muitas amizades. Talvez essa seja a fase mais exaustiva do casamento, para o marido e para a esposa. E aqui vai uma grande lição, é fazer voltar os laços que você fez lá no altar. É estar apoiado e encorajando um ao outro. Nessa fase você já percebeu que um casamento, para se manter, precisa mais do que sonhos e romantismo. Ele precisa ser trabalhado, né? Precisa conversar, né, sobre as questões sensíveis, precisa estar mais unido, precisa estar mais integrado, porque vai chegar o inverno, né? Onde você vai ter um ambiente seguro, mas vai ter um ninho vazio. Menos atividade, mais tempo em casa, disponível. Apesar de não ter vivido ainda esse tempo, eu não posso assumir que ele é um tempo... Ele pode ser um tempo depressivo, ele é mais tranquilo. É mais tempo para ler, escrever, viajar, passear, estragar os netos. Para muitos é uma oportunidade de renovar o amor, o romance. Infelizmente, nos últimos anos, o número de divórcios tem crescido muito nessa fase da vida. Às vezes, quando os filhos deixam a casa, os cônjuges dirão que não tem mais nada para dizer um para o outro. Falta amizade. Por isso a importância de você ser amigo do seu cônjuge. Assista aqui na TV A2. A gente tem um vídeo chamado Amor e Amizade. E entenda como vocês podem ser amigos. Uma das coisas que mais ajuda no relacionamento é um projeto comum. No casamento não existe essa coisa de projetos pessoais só, não. Vocês irão passar por outras fases. E tem um projeto em comum ajuda muito a solidificar essa relação. Verdade. Projetos distintos é o início de um processo de separação. Um dos problemas que enfrentamos é que na sociedade moderna, a cultura do descartável está impregnada em nossas mentes. A gente acha que tudo tá bom, não tá, joga fora, né? Algo que não dá certo deve ser descartado e adquirido outro. Eu sou da época que quebrou, consertava. E não quebrou, joga fora e pega outro. Isso tem um efeito muito maior do que imaginamos nas atitudes das pessoas nos relacionamentos. Alguns dizem que é sorte quando um casamento dura muito, mas não é. É uma decisão e não um acidente. Nós queremos fazer 2 perguntas para vocês. Como podemos fazer para trabalhar um casamento, investir no casamento? Como podemos crescer juntos? Todo casamento precisa ser trabalhado. E se o seu casamento está em mau estado, saiba, ele pode ser reparado. Nós temos visto casamentos muito estragados serem restaurados. Não existe casamento quebrado que não possa ser consertado. E não tem casamento tão bom que não possa ser melhorado. Creia nisso. Existe um muro entre um casal. Às vezes ele é muito grande, às vezes ele é pequeno, às vezes ele é quase insignificante. Mas quanto mais sólido e alto ele for, mais difícil será o relacionamento. O muro divide o casal em 2 partes.
E temos visto aqui que esse é o ponto principal de divisão. Portanto, o nosso projeto é derrubar esse muro. Você precisa criar uma ponte que leve a um projeto em comum. Entre vocês dois, né? Vocês precisam ter um guia que ajude vocês nessa caminhada. O nosso é Jesus. Que tal você colocar ele também no seu casamento? Com isso, vocês também poderão falar para o mundo que Isso. são Casados para sempre. Que Deus abençoe a sua família. E se você gostou do nosso vídeo, compartilha em todas as suas redes sociais. Marca aquele casal amigo e abençoa mais uma família. Deixe aqui embaixo o seu comentário E se inscreve no nosso canal. para receber toda semana um novo vídeo. E você ter a oportunidade de, junto com seu amor, curtir mais um momento de uma conversa a dois. Que Deus abençoe a sua família.